Você já se perguntou se anjos da guarda realmente existem? Seria possível registrar uma intervenção divina em vídeo? E se a gente te dissesse que nesta seleção exclusiva, reunimos as evidências mais impressionantes já capturadas em câmera? Prepare-se para presenciar o que não tem explicação, enquanto desvendamos os mistérios de 15 experiências extraordinárias com anjos da guarda, todas registradas em vídeo. Número 1. Desvendando o mistério do anjo no shopping. No ano de 2012, algo inacreditável aconteceu no silêncio de um shopping center. Um evento tão surpreendente que deixou o mundo inteiro em estado de choque. Tudo foi registrado por uma única câmera de segurança, solitária, vigiando o local como se soubesse que algo fora do comum estava prestes a acontecer. Na noite de 5 de agosto, já quase meia-noite, uma única pessoa surge na imagem. O shopping, vazio e mal iluminado, parecia ainda mais estranho em sua solidão. Essa pessoa, distraída e pensativa, caminha em direção ao canto inferior direito da tela. E então, algo completamente inexplicável acontece. No canto superior do vídeo, uma figura angelical e brilhante aparece do nada. Um ser radiante, feito de pura luz branca, com forma humana e asas grandiosas abertas ao redor do corpo etéreo. Esse ser celestial parecia ter uma missão divina. Com um gesto decidido, ele se inclinou em direção ao chão. A sua descida foi acompanhada por feixes de luz que lembravam raios. Os pilares e os vasos próximos ficaram iluminados, como se estivessem recebendo a luz do próprio céu. Era como se aquele anjo tivesse trazido consigo um fragmento do paraíso, tocando a terra por alguns segundos. O mais intrigante foi a velocidade absurda do anjo. Seu brilho surgiu num piscar de olhos, tão rápido que desafiava as leis da física. Era como se movesse mais rápido do que o relâmpago. Especialistas e curiosos ficaram sem palavras diante do que viram. E o vídeo não termina com essa visita celestial. Pouco depois, testemunhas apareceram no local. Apesar de não terem visto o anjo, a velocidade com que tudo aconteceu os deixou em choque. 4 pessoas correram até o ponto da aparição, motivadas pela curiosidade. Examinaram o chão em busca de algum sinal, tentando entender a origem daquele fenômeno divino. O motivo da visita do anjo continua um mistério. Mas uma coisa é inegável. Naquela noite especial, a presença de seres celestiais e o desejo deles de se conectar com a humanidade se tornaram reais diante das câmeras. Foi um momento que trouxe esperança e encantamento, nos lembrando que o mundo ainda guarda mistérios profundos e que há possibilidades além da nossa imaginação. Número 2. O anjo da guarda chinesa em uma missão noturna. Num mundo dominado por heróis fictícios, às vezes esquecemos que milagres reais podem acontecer ao nosso redor. E a China tem o seu próprio Salvador Celestial. Uma figura incrível, que não parece ser deste mundo, foi flagrada em um vídeo que pode fazer até o cético mais teimoso repensar suas crenças sobre anjos. A cena acontece numa rua movimentada da China, pouco depois da meia-noite. Entre o vai e vem normal da madrugada, um homem dirige um rickshaw sem imaginar o perigo que se aproxima. Um caminhão se aproxima em alta velocidade, em rota direta de colisão. Mas então, o inacreditável acontece. Vindo do nada, como se impulsionado por uma força sobrenatural, o anjo da guarda entra em ação. Com uma velocidade impressionante, essa figura intervém em frações de segundos. O homem é retirado do caminho da tragédia iminente como se fosse teletransportado. O rickshaw e o motorista simplesmente desaparecem do local do impacto, como se tivessem evaporado. A sensação de alívio toma conta da cena. Tudo está intacto. O homem, seu veículo, nenhum arranhão. Era como se o tempo e a realidade tivessem se curvado à vontade desse ser protetor. Num piscar de olhos, o motorista reaparece são e salvo em outro trecho da estrada. E aí surge a dúvida: seria um salto no tempo? Uma fenda na realidade? Ou simplesmente o poder impressionante desse anjo? A resposta está em aberto. Ainda que muitos tentem desacreditar relatos de aparições angelicais, esse caso desafia qualquer explicação simples. O vídeo é claro, nítido, e o que vemos não parece acaso. É uma ação deliberada, um gesto de proteção, um verdadeiro ato de cuidado sobrenatural. A China, ao que tudo indica, é guardada por uma sentinela celestial, um anjo vigilante que protege seus cidadãos nas horas mais improváveis. Número 3. Anjos sobre a Grande Mesquita de Meca. Bem no coração da Grande Mesquita de Meca, onde muçulmanos de todas as partes do planeta se reúnem com fé e devoção,
existe uma construção especial, a Kaaba. Essa estrutura cúbica milenar não é um prédio comum. É considerada a casa de Deus, o centro de incontáveis peregrinações sagradas, um dos locais mais sagrados e reverenciados do mundo. E foi nesse espaço sagrado que aconteceram relatos surpreendentes de aparições celestiais. Lá, acima da Kaaba, no pátio da mesquita, câmeras registraram figuras luminosas, inconfundivelmente reconhecidas como anjos, sobrevoando o topo da estrutura sagrada com uma leveza inacreditável. Agora imagine o impacto de uma visão dessa sobre os fiéis. Um espetáculo de fé e beleza que aqueceu corações e provocou lágrimas de emoção em todo o mundo islâmico. Para aqueles que vivem sua fé com intensidade, não há cena mais comovente do que ver anjos pairando sobre o lugar mais sagrado de sua religião. Mas essa visão não fala apenas aos muçulmanos. Ela transcende fronteiras religiosas e culturais. É um lembrete universal de que o Criador e seus mensageiros celestiais continua observando a humanidade com cuidado e atenção. Num mundo conturbado e imprevisível, essa aparição traz paz e consolo. Uma harmonia entre o visível e o invisível, entre o sagrado e o cotidiano. Para quem acredita, é uma conexão direta com o divino. Uma lembrança sutil de que não estamos sozinhos. Número 4. O enigmático anjo mariposa de Michigan. Nas paisagens mágicas do norte de Michigan, um grupo de pessoas curiosas se deparou com um mistério que rapidamente tomou conta da imaginação popular. Era uma manhã comum de quarta-feira, quando uma câmera com sensor de movimento, instalada discretamente em East Jordan, capturou algo fora do normal. Num clique silencioso, a câmera registrou o que parecia ser uma figura angelical suspensa no ar. Envolta por uma aura brilhante, a silhueta tinha formas que lembravam asas e uma cabeça serena. O resultado? Um alvoroço imediato. Enquanto muitos debatiam se aquilo era mesmo um anjo, o dono da câmera foi direto. Para ele, aquilo se parecia mais com uma mariposa. Antenas? Asas? Depende de quem vê. E justamente por isso, o mistério só cresceu. No entanto, entre os moradores da pequena cidade, uma corrente de fé se formou. Para eles, aquela imagem era uma resposta divina às suas preces mais sinceras. Um dos habitantes, com a voz ainda cheia de emoção, declarou: "Era um anjo, com certeza. Não tenho dúvidas." Rapidamente, a imagem se espalhou como um amuleto sagrado entre amigos e familiares. O pastor local, Daniel Mose, conhecido por sua fé firme e sua presença na comunidade, contou o que sentiu ao ver a imagem. Estava nítido. A gente surtou um pouco, gritando: "Uau, é um anjo!" E não restava dúvida em suas palavras. Estavam diante de algo sobrenatural. Para alguns, parecia apenas um inseto. Para outros, era a visita real de um ser celestial. A verdade ficou congelada naquela imagem. Uma figura enigmática, cheia de luz, que permite inúmeras interpretações. Às vezes, tudo depende do que o coração escolhe enxergar. Número 5. A imagem impressionante que desafia qualquer explicação. Ainda em East Jordan, Michigan, outro registro sobrenatural veio à tona. Dessa vez, o protagonista foi o pastor Glenn Torman, que também atua como chefe dos bombeiros da cidade. Ele compartilhou uma fotografia que capturou mais do que um momento. Capturou a fé. Naquela noite calma, sob um céu estrelado, o pastor havia instalado uma câmera de segurança para vigiar sua casa. Mas o que ela flagrou foi algo muito além do esperado. A imagem mostrava uma figura celestial pairando sobre um veículo, como se estivesse protegendo o local. Pastor Torman ficou convencido. Tratava-se de um anjo da guarda. Emocionado, falou sobre a presença de Deus, revelada na silhueta dourada que aparecia na foto. O mais incrível? A imagem foi registrada bem em frente à casa dele, exatamente onde todas as noites ele orava pedindo proteção para sua família. O mundo ficou maravilhado com a fotografia, e a autenticidade dela logo virou foco de questionamentos. Mas o pastor garantiu: a imagem não foi editada. E mais, uma segunda foto mostrava o anjo em movimento. Era visível, inegável, real. A câmera disparou por detectar algo incomum. E o que ela viu foi extraordinário. Número 6. O mistério do anjo após o tsunami. Vamos falar agora de um momento que desafia toda a lógica. É uma cena registrada logo após um tsunami devastador. Um daqueles eventos que marcam a história e deixam tudo em silêncio. Mas o foco aqui não é exatamente o desastre em si, e sim algo que surgiu em meio aos destroços. Um acontecimento tão estranho quanto fascinante, capturado acidentalmente pelas câmeras da grande imprensa.
Durante o voo de um helicóptero que sobrevoava as regiões atingidas pela tragédia, registrando a destruição, algo completamente fora do comum apareceu no céu. Uma faixa de luz branca, flutuando misteriosamente, chamou a atenção. Ela parecia suspensa no ar, imóvel, sem qualquer apoio ou lógica. Era impossível ignorar aquela presença, real, brilhante e desafiadora. E aí vem a pergunta: seria apenas um feixe de luz? Uma falha na câmera? Ou quem sabe, uma figura humanoide? Por mais absurdo que possa parecer à primeira vista, a ausência de explicações racionais começa a abrir espaço para o impossível. Um tsunami é uma das catástrofes naturais mais brutais que podemos imaginar. Em um mundo cheio de caos e incertezas, esse anjo pós-tsunami pode ter sido um farol de consolo e fé, pairando acima da destruição como um lembrete de que algo maior pode estar olhando por nós. Número 7. O Anjo da Mesquita no Azerbaijão. Uma história cativante circulou pela internet e dividiu opiniões. Uma aparição misteriosa registrada dentro de uma mesquita no Azerbaijão. O vídeo, simples e sem grandes produções, gravado com uma câmera de celular de baixa qualidade, mostra o que parece ser uma entidade luminosa envolvida em oração no interior da mesquita. E é justamente essa simplicidade que tornou o vídeo tão impactante. Afinal, quanto mais rudimentário o equipamento, mais difícil é manipular imagens com realismo. Ao observar a gravação, é impossível não sentir sua autenticidade. Assim que o vídeo se espalhou pelas redes, fiéis que frequentam a mesquita reagiram com espanto e admiração. Descreveram o que viram como um anjo fantasma. Uma expressão que tentava dar conta da beleza e do mistério daquela figura que parecia rezar junto aos humanos. Número 8. O Anjo dos Céus da Austrália. Muita gente diz já ter visto seres celestiais, mas muitas vezes essas histórias são recebidas com desconfiança, por conta de falhas nas imagens ou relatos confusos. Só que entre os céticos existe também um grupo de fiéis que não abre mão de suas experiências, e esse caso da Austrália é um exemplo arrebatador. Tudo começou em um voo comum, saindo do território australiano. O céu, até então calmo, logo se transformaria em um palco para o inexplicável. Do meio das nuvens, uma figura impressionante começa a emergir. Um ser com asas abertas e braços estendidos, como se fosse um personagem de um conto celestial. Um verdadeiro anjo do céu, ocupando o centro da cena. Claro, uma visão dessas levanta todo tipo de dúvida. Como um ser tão grandioso pôde aparecer assim, diante de tantos, sem que fosse notado por mais pessoas? Como é possível uma figura assim pairar entre as nuvens? A primeira reação de muitos seria: isso foi editado. Mas quem estava filmando garantiu que o vídeo não passou por nenhuma manipulação. Segundo a pessoa, o que vemos ali é cru, real, exatamente como foi captado. Houve quem duvidasse, é claro. Sempre haverá vozes tentando refutar o inacreditável. Número 9. Asas de proteção. Existe uma história que abalou o mundo, dividindo opiniões entre os que creram num milagre e os que atribuíram tudo à sorte. Estamos falando do Padre Bach. Para muitos, ele foi salvo por um anjo da guarda. Para outros, foi apenas um acidente com final feliz. Mas os fatos falam por si. Tudo começou num dia comum. O Padre Bach seguia em direção à igreja. No caminho, algo inesperado aconteceu. Um jovem de 17 anos, dirigindo um carro, teve uma convulsão repentina e perdeu o controle do veículo. O carro avançou com tudo, direto na direção do padre. E foi aí que o inacreditável se manifestou. Câmeras de segurança nas proximidades gravaram tudo. Do nada, uma figura vestida de branco, com asas brilhantes, surge. Era um anjo. Essa criatura radiante interferiu na trajetória do carro, desviando-o do caminho de Padre Bach. O veículo girou no ar, caiu em pé e parou sem causar nenhuma tragédia. O jovem foi levado ao hospital e, para a surpresa de todos, não sofreu nenhum ferimento. Estava perfeito. Já o padre, mesmo abalado, saiu ileso e mais convicto do que nunca. Número 10. O Anjo Misterioso da Câmera de Segurança. No universo das filmagens de segurança, existem imagens que ultrapassam o comum. E esse caso é um deles. Um enigma que ficou conhecido como o Anjo da Câmera de Segurança. Tudo começa em um momento de tensão. O mundo estava mergulhado em incertezas. E muitas vezes, esse tipo de gravação carrega um certo desconforto. Uma expectativa de que algo assustador esteja prestes a acontecer. Essa filmagem em particular veio de um local e horário não revelados.
Mas o que ela mostra é impressionante. Uma figura brilhante, com forma humana, envolta em uma luz sobrenatural, aparece no canto da tela. Como se um ser etéreo tivesse decidido visitar o nosso mundo sem avisar. E mais, essa entidade não fica parada. Ela se move suavemente, como se estivesse flutuando no ambiente. Um verdadeiro balé de luz. Número 11. O Anjo dos Céus da Carolina do Sul. No imenso céu da Carolina do Sul, uma visão chamou a atenção de um morador de Camden. Não era uma nuvem qualquer. Era algo que, segundo ele, se destacava demais para ser ignorado. A cena era digna de um quadro. Um céu azul cristalino, limpo, onde uma única formação se destacava. Um tipo de nuvem diferente, com traços definidos e formato que lembrava, com perfeição, o corpo de um anjo com asas estendidas. Era como se os próprios céus tivessem pintado aquela figura etérea. Sozinha, isolada, ela pairava no ar, como um lembrete de algo maior. E o mais curioso, não parecia estar ligada a nenhuma mudança climática, nem a rastros de avião. Nada indicava que fosse algo comum. Enquanto especialistas poderiam dizer que tudo não passa de coincidência atmosférica, o observador daquela cena viu algo diferente. Uma mensagem de esperança. Um sinal de que, mesmo nos dias comuns, milagres visuais podem surgir diante de nós, basta estarmos atentos. Claro que nem toda nuvem é um anjo. Mas naquele dia específico, olhando para o céu da Carolina, era difícil não pensar que talvez, só talvez, alguns anjos estejam mesmo disfarçados de nuvens. Tópico curioso: a surpresa dos pequenos. Agora é hora do destaque especial dos inscritos do canal. Olha só essa cena mágica. Um grupo de crianças vive um momento que parece saído diretamente de um conto de fadas. Algo realmente extraordinário está acontecendo diante delas. Uma aparição que mais parece um sonho acordado. Lá está, diante dos olhos inocentes, uma figura que se assemelha a um anjo. Asas brilhantes, como se refletissem o próprio sol. Corpo translúcido e sereno. É como se tivesse saído das páginas de um livro encantado. E aí vem a pergunta: como seria viver um momento desses? É como ver uma estrela cadente bem de perto. Raro, belo, quase inacreditável. Dá para quase ouvir o vento sussurrando histórias misteriosas, como se o universo quisesse compartilhar um segredo. Imagina o que as crianças sentiram naquele instante. Admiração? Curiosidade? Um toque de medo? Afinal, encontrar um anjo é como ver um desejo se realizar bem ali, diante de você. Às vezes, a vida nos oferece essas surpresas. Pequenos sinais que nos fazem acreditar no impossível. E você? Já viveu algum momento assim? Compartilha com a gente nos comentários usando a hashtag Tópico Curioso. Quem sabe sua história também inspire alguém. A surreal aparição na cidade. Essa história parece tirada de um sonho. Tudo começou com um grupo de pessoas comuns andando pela cidade em seus carros, quando de repente viram algo que mudaria sua percepção da realidade. Era um dia como outro qualquer, arranha-céus por todos os lados, trânsito normal, buzinas, barulhos. Até que algo chamou a atenção. Uma figura parada no alto de um andaime, parecendo se preparar para pular. A reação foi imediata. Preocupação. Em vez de chamar socorro, como é comum hoje em dia, os motoristas sacaram seus celulares para registrar o que parecia ser um possível desastre. Mas o que aconteceu em seguida foi de tirar o fôlego. A pessoa pulou. Sim, se lançou no ar, como se estivesse caindo para a morte certa. Porém, em vez de despencar, algo inacreditável aconteceu. Aquela figura começou a flutuar. Não caiu. Voou. Com graça, com leveza, como um pássaro, ou como algo ainda mais misterioso. Aquilo era impossível. Nenhum humano conseguiria. As pessoas ali presentes perceberam, num instante, que estavam diante de algo além da lógica. Não era uma pessoa comum. Era algo etéreo, algo próximo, de um anjo. A gravação serve como uma espécie de prova. Um lembrete visual de que aquilo que chamamos de mito pode, talvez, ser mais real do que imaginamos. Uma manifestação direta do inexplicável. E um convite para refletir sobre tudo aquilo que ainda não entendemos. E se você estivesse em um voo interminável apenas desejando uma vista tranquila pela janela, mas de repente seus olhos se arregalam ao ver algo completamente fora do comum cruzando os céus? Pois é, não seria exatamente o tipo de surpresa agradável que alguém espera em meio às nuvens. Entre o azul vasto do céu e a dança das nuvens, algo começa a se destacar. Uma figura voadora não identificada. E não estamos falando de avião, pássaro ou balão. É algo com forma, algo com asas.
algo que mais parece um ser humanoide voando. E nesse momento, é quase impossível não pensar: seria um anjo? Mas aí vem o detalhe que dá um nó na cabeça. Essa criatura não está apenas flutuando em meio ao céu limpo. Ela está indo em direção às nuvens mais escuras, turbulentas, como se não temesse a tempestade. Isso mexe com a imagem clássica que temos de anjos serenos, pairando em céus tranquilos. Aqui, esse ser celestial caminha direto para o caos. Não parece só uma coincidência. E para quem está dentro do avião, a milhares de metros do chão, esse tipo de encontro celestial é tudo, menos reconfortante. Você aí, vendo isso da sua poltrona, ficaria tranquilo? Ou pensaria que talvez seja melhor nem olhar pela janela outra vez? E agora, depois de tudo isso, como essas gravações mexeram com sua fé? Será que reforçaram sua crença em anjos da guarda? Ou ainda deixam você mais cético? Deixa aí sua opinião nos comentários. A gente quer saber o que você pensa sobre essas aparições incríveis. Se tiver gostado do vídeo, deixe seu like e inscreva-se em nosso canal para acompanhar todas as novidades. Te encontro em um desses vídeos que estão aparecendo agora na sua tela. Cuidem-se, pessoal!